Olá, sejam bem-vindos ao novo quadro, Momento Jurídico, já está há 3 semanas aí no ar, fazendo maior sucesso. Muito prazer receber você aqui novamente, doutor Moisés. Prazer é todo meu, Duda, e é sempre uma satisfação estar nesse quadro para poder estar levando informação de qualidade para a nossa população querida e telespectadores. E essa semana a gente está com um assunto bem forte, bem impactante, que é o combate à pedofilia. Doutor Moisés, o que pode ser considerado pedofilia? Quais situações remetem a esse crime? Ok. A pedofilia, para que as pessoas tenham uma compreensão, são aqueles crimes em que o adulto ele agride a criança de forma sexual. Nós temos verificado que nos últimos tempos tem crescido esse índice de violência sexual contra a criança. Essa violência sexual, no que se atinge à pedofilia, não quer dizer, Duda, tão somente o estupro de vulnerável, que é o crime mais grave oriundo desse processo de pedofilia. A pedofilia, na realidade, é todo tipo de exploração sexual da criança ou da imagem da criança. Para você ter uma ideia, nos últimos tempos, o índice desse crime tem aumentado. Pesquisas recentes, fontes do Ministério da Justiça e por meio de institutos e entidades como a Polícia Federal, Ministérios Públicos Federal e Estadual, têm demonstrado que no ano de 2017 até julho houve mais casos de pedofilia no Brasil do que no ano de 2016. Então é uma situação extremamente preocupante para nós, sociedade, em que circunstâncias está expostas as nossas crianças e os nossos adolescentes. O crime de pedofilia, ele é um crime que podemos dizer que é um crime velado e silencioso. Por quê? Na atualidade, ele vem ocorrido com mais frequência nas redes sociais e na internet. Hoje, qualquer criança, qualquer adolescente, eles têm acesso com facilidade a um smartphone. E no smartphone você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem Instagram e outros aplicativos de redes sociais. E isso facilita a ação criminosa do pedófilo. Doutor Moisés, existe um perfil desse criminoso, do pedófilo, e existe também um perfil dessas crianças? Existe sim. Estudos de entidades, ONGs, que combatem a pedofilia e a agressão e a exploração sexual de criança, têm nos trazido com bastante firmeza que o perfil desse pedófilo, em termos de idade, é de 21 anos a 70 anos de idade. Então, podemos falar que não há idade. Então, desde uma pessoa com uma idade bem tenra, jovem, de 21 anos, até uma pessoa bem idosa, que poderia, de repente, ser até um bisavô dessa criança. O perfil das crianças que têm sido agredidas, e isso são estudos feitos principalmente pela Polícia Federal e pela Interpol, que tem um banco de dados, onde tem investigações sigilosas em curso, investigações sigilosas que há 2 ou 3 semanas foi deflagrada no Brasil inteiro, foi preso mais de uma centena de pessoas, de que as crianças que são atacadas por esse crime são crianças que vão a partir de 6 meses de idade. Então nós percebemos que é algo extremamente grave e que deve ser combatido com veemência e que deve ter os olhos abertos, não só das entidades que cuidam desse combate à pedofilia, como as polícias, como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, os Ministérios Público, Estadual e Federal, e também nós temos na nossa Ordem dos Advogados do Brasil uma comissão que cuida justamente dos direitos da criança e do adolescente. Esses são os organismos hoje, Defensoria Pública, eu não poderia deixar de citar aqui, são os organismos, as entidades que estão sempre em volta desse cuidado de proteção e fiscalização. Mas o que eu quero alertar para a nossa sociedade é que todos nós estamos e somos responsáveis pelo combate à pedofilia.
nós precisamos ter uma fiscalização a partir das nossas famílias, porque muitas das vezes o agressor, muitas das vezes eu posso dizer que quase sempre, o agressor ele reside no seio familiar. Pode ser um tio, pode ser um padrasto, pode ser um pai, pode ser aquele vizinho próximo, pode ser aquele amigo que está ali na família. Então, eu, na minha experiência como advogado criminalista, tenho me deparado com as mais variadas situações da ocorrência desse crime. Então, a gente tem um crime silencioso e sem cara. O ideal é que nós possamos estar atentos e, ao primeiro sinal, fazer a denúncia. E aí a gente também tem que se alertar a alguns sinais que as crianças mesmo, né, dão, e hoje em dia, com esse avanço tecnológico, muitas vezes o pai, a mãe, eles ficam no WhatsApp mexendo, e às vezes não dão a importância, um tempo que deveria dar à criança, e ela mesma poderia lhe dar essa resposta, né, doutor Moisés? Justo. Qual que é as ações que o pedófilo utiliza para poder atrair a criança? Ele começa sendo uma pessoa simpática àquela criança. Ele se mostra uma pessoa extrovertida, uma pessoa que pode fazer algo para aquela criança para agradar, por exemplo, dando doces, brinquedos, brincando com aquela criança. Então tudo inicia-se como se fosse algo extremamente ingênuo e natural. E a criança passa a ganhar a confiança desse adulto. E esse adulto, se aproveitando dessa confiança, acaba cedendo. E ela não percebe que na maioria das vezes esse adulto está se aproveitando da sua inocência para poder abusar dela, ou seja, por meio de fotos que ele vai pedir, imagens, ou por meio de até o toque. Se houver o toque nessa criança, ainda que seja um beijo simples, nós estamos aqui diante de um crime gravíssimo, que é o estupro de vulnerável. Então a lei ela é bem clara. Qualquer adulto que tiver um toque numa criança, ou uma passada de mão, como muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar, ele passou a mão no bumbum da criança, ou ele botou a criança no colo e beijou, se isso ficar caracterizado que tem um cunho sexual malicioso, ele está incorrendo no estupro de vulnerável. A lei é bem clara, é o crime mais grave que tem no nosso Código Penal para os crimes sexuais, que é o artigo 217-A. E se tiver ainda autoridade sobre essa criança, que no caso de um tio, de um padrasto ou do próprio pai, ele também vai receber uma reprimenda dobrada, também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então veja bem, se houver o toque na criança, já é estupro direto. E se houver, como os pedófilos na maioria das vezes agem, eles começam pela rede social, muitas das vezes enganam uma criança, dizendo que também é uma criança, começa a fazer algumas perguntas, né, para aquela criança, começa a fazer alguns elogios, e aí ele, ganhando a confiança daquela criança, ele começa a ter acesso às suas redes sociais. Então ele pede para ser adicionado na rede social daquela criança, olha o perfil da criança, olha as fotos da criança, começa a ter um conhecimento de quais são os relacionamentos dessa criança, e ao perceber qualquer vulnerabilidade em relação a uma criança que é mais solta, uma criança que vive mais sozinha, não tem uma atenção especial da família, esses são alvos extremamente fáceis para os pedófilos. E eles começam a serem agradáveis, extrovertidos, se passam muitas das vezes por criança também, da mesma idade, utilizam-se às vezes de imagens e fotos de outras crianças para se passar por criança, e a partir daí, ganhando essa confiança, eles começam a pedir imagens da criança que está do outro lado. E começam com imagens simples, com roupa ou em determinadas situações de entretenimento. Depois começa a ficar mais sério, manda a criança mandar algumas fotos mais íntimas e às vezes até em exposição de nudez. Quando ocorre, Duda, e é bom que a população fique sabendo disso, esse pedido do adulto, essa vontade dele de ter aquelas imagens e a criança passa, a criança não comete nenhum mal, porque muitas das vezes a criança fica retraída, depressiva, porque enviou a foto para um estranho. Então é bom que as famílias e as crianças que, se por um acaso incorreram nessa situação de vítima,
não tenham vergonha e não tenham medo, porque na realidade elas só são vítimas, elas às vezes ficam depressivas. Então procure as entidades responsáveis para apurar esses fatos, e o criminoso, com certeza, tendo provas de que ele cometeu esse crime, pediu fotos da criança em nudez, ele está incorrendo em crimes de divulgação, de armazenamento ou de extração de fotos de crianças para exploração sexual. Então esse pedófilo vai ser penalizado pelo Código Penal, vai ser penalizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos crimes contra a criança, e as penas, diga-se de passagem, são extremamente pesadas. Então, assim, é bom que as pessoas fiquem atentas, se conhecem alguém que tem essas tendências, fiquem alerta, porque o judiciário está com mão de ferro, o judiciário não está tolerando, a polícia também não está tolerando, e principalmente a população não está tolerando esse tipo de crime, que tem sido crescente na nossa sociedade. Então, esse ano de 2017, nós tivemos mais casos de pedofilia até o mês de julho do que o ano de 2016 todinho, para que a população tenha uma noção. Então, é algo preocupante. Com certeza. E como que está esse combate aí a esse crime? Olha, Duda, como eu disse anteriormente, os órgãos responsáveis, eles têm atuado de forma combativa e com bastante veemência. Mas nem sempre você atinge o ápice, ou seja, tem um resultado eficaz. Por quê? Como eu já disse anteriormente, esses crimes geralmente acontecem dentro dos próprios seios familiares. Muitas das vezes, o próprio adulto que convive, que está sendo pedófilo, ele tem a conivência, às vezes, do seu cônjuge. Nós já nos deparamos com vários e vários casos em que o marido está abusando ou está explorando essa criança, e a criança, às vezes, por medo, né, dos pais, não contam, ou às vezes quando a mãe ou o pai chega a saber que está tendo um abuso de um adulto, eles calam, às vezes por medo, às vezes por vergonha da exposição. E o que nós temos a dizer é que não pode haver esse tipo de comportamento. O que tem que haver é uma denúncia, e pode-se ligar para qualquer um dos telefones de emergência das polícias, fazer a denúncia. Nós temos delegacia especializada de combate aos crimes contra a criança e adolescente, onde vai ser apurado. Então, o alerta que eu deixo, o conselho que eu deixo, é de que todas as vezes em que houver uma situação de exposição e de exploração sexual, e que você tiver extrema certeza que o cidadão ou a cidadã está cometendo pedofilia, que procure os organismos responsáveis para combate, principalmente a polícia, no primeiro momento. Com certeza, o combate à pedofilia, ele é um dever de todos nós, né? A gente não pode fechar os olhos nem que aconteça no nosso vizinho, isso é um dever de todos nós, e aí fica o recado, então denunciem mesmo, porque é um trauma que a criança vai levar pro resto da vida dela, né? E em alguns casos pode chegar até em suicídio da criança, né? Isso, doutor Moisés? Justo, nós já tivemos casos em que a criança, o pedófilo, ao conquistar a confiança da criança ou da adolescente, assim, eu quero dizer para a população que, como nós tratamos de crime, e principalmente no nosso Código Penal, não há diferenciação entre os sexos. Pode ser uma pessoa do sexo feminino que seja pedófilo. Então, a gente está mais acostumado a tratar de questões relacionadas ao homem pedófilo, mas nada impede de que tenha também uma mulher que esteja cometendo crime de pedofilia, e ela é uma pedófila também. Então, assim, o que nós temos que fazer é estar atento a todos os comportamentos da criança. A criança que sofre de abuso sexual ou de traumas relacionados à pedofilia, ela começa a ser uma criança retraída, triste, então ela começa a apresentar alguns comportamentos. E aí, o adulto, o pai, a mãe, o responsável, ele tem que ter uma certa habilidade para conversar com essa criança, tentar entender o contexto em que está lhe trazendo aquele desconforto, aquela tristeza. Porque já tem ocorrido casos da criança fazer a exposição das suas fotos para o pedófilo,
o pedófilo não ficar satisfeito porque ela ainda não chegou ao ponto de mandar foto de nudez e começar a extorquir essa criança. Então começa a ameaçar que vai fazer uma montagem dessa foto, que vai fazer uma exposição vulgar e prejudicial da sua imagem, que vai começar a divulgar fatos relacionados à sua honra, e a criança às vezes começa a entrar num estágio de choque e pode chegar à drástica situação de suicídio. Já tem ocorrido fatos da criança, por causa dos atos de pedofilia, chegar-se ao suicídio. É uma situação muito triste mesmo, doutor Moisés. Muito obrigada por nos esclarecer esse assunto aqui hoje. Duda, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço também ao telespectador que nos dá o carinho e o prestígio da sua audiência. E toda semana, né, todo sábado, a gente estará junto para estar debatendo um tema de grande relevância aí para a nossa cidade, distritos aqui de Porto Velho, estado de Rondônia, toda essa abrangência que essa rede de televisão maravilhosa tem atingido. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, doutor Moisés. É isso aí. Semana que vem tem mais Momento Jurídico com o doutor Moisés Marinho. Até lá.